É isso, e para piorar, aquilo que eu estava dizendo com você ontem, quando a gente bate num martelo, muitas vezes, uma hora aquele martelo ele tem que afundar. A gente precisa de respostas muito claras do ministro Alexandre de Moraes. As notas, foram duas notas que ele emitiu para explicar a sua relação com o Daniel Vorcaro e foram notas muito estranhas. Se você entendeu, você me explica. Porque eu li, eu reli e eu li mais uma vez. E aí é uma confusão de não, porque a mensagem foi enviada para pastas e essas pastas para contatos e contatos e pastas. Eu não entendi absolutamente nada. E isso acaba não explicando nada para quem precisa entender. Sejamos claros, foram notas que não disseram nada com nada. Daí, de repente, na segunda-feira, a esposa dele, Viviane de Moraes, entendeu que precisava também prestar contas. Ela não precisa prestar conta à sociedade, ela só precisa prestar conta porque ela é esposa de um ministro, levando-se em consideração que ela é esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, de um contrato que ela fechou com o Banco Master de 3,5 milhões de reais por mês, de 129, é isso? 129 milhões de reais, um contrato que a gente não costuma ver por aí em qualquer esquina, e olha que a gente está em Brasília. Eu aqui estou em Brasília, a gente está acostumado a ver contratos altíssimos aqui de advogados. As bancas de advogados aqui em Brasília representam políticos em todo canto. A gente está acostumado a ver contratos altíssimos aqui. Isso aí é novidade. 129 milhões de reais para a gente é novidade. Então, vir a público explicar-se não é porque ela é uma advogada, é porque é um contrato fenomenal de uma esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ela só precisa prestar conta porque é a esposa do ministro Alexandre de Moraes. E, mais uma vez, uma nota que não diz nada com nada. Explica que sublocou outros escritórios de advocacia, outros advogados, que prestava apenas um serviço de consultoria, e eu percebi que está na moda, né? Falar agora que presta serviço de consultoria. É muita consultoria que o Banco Master precisa mesmo, né? É consultoria do escritório do filho do Lewandowski, é consultoria do escritório da esposa do Alexandre de Moraes. Ninguém mais presta consultoria nesse país, só as famílias dos ministros da Suprema Corte. E é incrível como isso não soa antiético ou não soa uma falta de moralidade para os ministros. É incrível como nenhum deles sequer pensou como isso seria imoral e antiético, não. Porque, afinal de contas, como eles mesmos, os dois que estão sendo discutidos aí, Toffoli e Moraes, eles mesmos abriram uma sessão plenária para discutir, para debater isso, para mostrar para o público que os ministros também são empresários, os ministros também são fazendeiros, os ministros também têm resorts. Eles só não podem ser os administradores, porque está na Constituição. Ah, mas tem tanta coisa que está na Constituição que eles não fazem, não é mesmo? Não seria essa a primeira coisa que eles deixariam de fazer. Então, essa nota da Viviane Bassi também ainda não está esclarecida, esse valor não está esclarecido. E ontem, se não me engano foi ontem, a jornalista Malu Gaspar tentou destrinchar esses valores específicos que a Viviane Bassi tentou pormenorizar dos trabalhos da Viviane Bassi e não batia. O pagamento daquele número X de advogados não batia, o pagamento do número X de escritório de advocacia não batia, ainda era muito superior. Então, assim, é brincar com a nossa inteligência, Felipe. Assim, por mais que sejamos ingênuos, não somos tão ingênuos assim, não é mesmo? Exatamente, Nira. Você narrou aqui exatamente o que está por trás dessa questão toda do Neovocaro, Banco Master em relação aos ministros da Suprema Corte no Brasil. A gente sabe, né, que teoricamente não, né, pragmaticamente falando, né, contrato de consultoria é usado naturalmente, normalmente, para lavar dinheiro ou então para pagar coisa errada, porque a gente sabe que consultoria pode ser verbal, consultoria pode ser um documento de uma página, né, consultoria pode ser tantas coisas, né, e acaba não sendo absolutamente nada, né. Então, naturalmente, quando você vê, por exemplo, na época da Lava Jato, né, o quanto de dinheiro foi dado por empreiteiras, né, e por empresas para político e para empresário, para laranja, para lobista, por um contrato com uma nomenclatura genérica chamada consultoria, né, é algo realmente gigantesco, né. Aí quando você vê
o escritório da esposa, né, do Alexandre de Moraes recebeu 3,5 milhões de reais por mês, né, no contrato global de mais de 120 milhões, né, de reais, né, sob a alçada de consultoria, trabalho de consultoria, né, sem nenhum tipo de especificação, né, do trabalho, né, sem nenhum tipo de comprovação de que tipo de trabalho foi feito, é algo que causa alarme em qualquer pessoa, né. Então, aquela nota da Viviane, esposa do Alexandre de Moraes, traz mais dúvida do que esclarecimento, né? Porque ela coloca que prestou serviço de integridade, de compliance para o Banco Master, serviço de administrativo para o Banco Master, e a gente sabe, né, que o contrato com esse valor é pago para empresas e para pessoas que de fato entendem de compliance, entendem de integridade, entendem de questões administrativas, né? E o que não é o caso, pelo menos publicamente, da advogada Viviane Bassi, né? Então isso salta aos olhos, no meu modo de ver, a possibilidade de realmente, o que justificou esse valor do contrato foi o Daniel Vorcaro buscando proteção do ministro que até então era um dos mais poderosos do Supremo Tribunal Federal, né? Era o ministro tão poderoso que estava conduzindo o processo da trama golpista e outros processos de relevância nacional, né? Então, isso que salta aos olhos, né? E aí o Alexandre de Moraes, por meio de uma nota genérica, quer fugir, quer transversar por meio de uma explicação técnica, dizendo que não fazia parte a troca de mensagem dele na cadeia de informação de custódia no nome dele na agenda do Daniel Vorcaro. Ou seja, não justificou, não explicou e quis fugir de forma de uma forma técnica abstrata, sem nenhum tipo de explicação concreta no meu modo de ver. Então, no meu modo de ver, falta o esclarecimento do Alexandre de Moraes e da Viviane em relação ao contrato, em relação à ligação deles com o Daniel Vocaro e com o Banco Master. Da mesma forma, né, o Toffoli, todo mundo sabe que pela lei orgânica da magistratura, a única vedação que tem lá é juízes, né, em todas as escalas, primeira, segunda, tribunais superiores, exercer a atividade de administrador de empresa, né? Mas quando você vê que indiretamente, né, um magistrado recebeu milhões, bilhões de reais indiretamente porque era sócio minoritário de um resort da família, né, de um banco master, e que ele fez questão, Neira, esse é o problema, ele fez questão de ser o juiz do caso no começo, né? Era óbvio que tinha uma parcialidade ali, tinha uma suspeição clara naquele processo, né? Então por que ele quis ser o juiz do caso, né? Depois só que passou para André Mendonça. Então faltam, né, explicações, sobram dúvidas em relação à ligação de ministro da Suprema Corte do Brasil com o Daniel Vocaro e com o Banco Master, o que mostra para a sociedade que havia a necessidade de proteção a Daniel Vocaro e ao Banco Master, e felizmente deu errado, e Daniel Vocaro está na prisão nesse momento, e a polícia está investigando exatamente todas as facetas dessa relação.